Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. Chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se O Dia do Juízo. O Dia do Juízo. Domingo passado, quando eu estava pregando aqui no altar sobre Sodoma e Gomorra, ao terminar a pregação, no finalzinho, o Espírito Santo colocou na minha boca como um dom de sabedoria, palavra de sabedoria, e saiu da minha boca: Deus não condena o justo por causa do ímpio, mas condena o ímpio em favor do justo. Prestem atenção: Deus não condena o justo por causa do ímpio, mas condena o ímpio em favor do justo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, de versículos 6 a 10, um resumo: Deus voltou ao extermínio e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para mostrar o futuro que espera os ímpios, ao passo que salvou o justo Ló, que andava sofrendo com a vida dissoluta daquela gente perversa. É que o Senhor sabe livrar os homens piedosos da provação e separar os malvados, para castigá-los no dia do juízo, especialmente os que, levados por suas paixões impuras, seguem as vias da carne e desprezam o senhorio. Na carta de Judas, no capítulo 7, na carta de Judas, no versículo 7 a 13, um resumo. Judas escreveu assim: Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que no mesmo modo praticaram desenfreada prostituição e vícios contra a natureza, foram postas como exemplo, castigadas com fogo eterno. São nuvens sem água que passam levados pelo vento. São ondas furiosas do mar que expurgam as próprias abominações. Estrelas errantes, as quais está reservado para sempre o turbilhão das trevas. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo escreveu: Eles serão punidos com ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Amém. Esta palavra veio para mim pelo Espírito Santo. Estes serão punidos com a ruína eterna, longe da face do Senhor e da sua glória e do seu poder. Queridos irmãos, quando domingo passado falamos sobre Sodoma e Gomorra, o Espírito Santo coloca em minha boca para transmitir a mensagem a vocês: Deus não condena o justo por causa do ímpio, mas condena o ímpio em favor do justo. Daquela hora até hoje, o Espírito Santo não parou de me falar, sempre mostrando palavras que aconteceram em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, duas cidades que estavam em total pecado. Ali havia prostituição,
adultério, homem tendo relação com homem, mulher tendo relação com mulher, muita idolatria, muita adoração a deuses falsos, muita mentira, muito ódio. Tinha de tudo nessas duas cidades. Então Deus fez justiça com essa cidade. Justiça. E Deus destruiu as duas cidades. Mas tirou um justo de lá, o justo Ló, sobrinho de Abraão. O anjo do Senhor disse para ele e a sua família para saírem de lá. Eles saíram. O anjo disse: não olhais para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Acompanhando as palavras lá na frente, na história de Ló ficou com as duas filhas. O Espírito Santo está meio piano agora. Duas filhas. Como estava faltando homens naquela região, não tinha homens, as duas filhas tiveram desejo sexual, embriagaram o seu pai Ló e se prostituíram com o pai. Por isso, somente Ló era o único homem justo lá em Sodoma e em Gomorra. Porque a mulher de Ló desobedeceu a Deus e virou uma estátua de sal. Lá na frente, as duas filhas de Ló embriagam seu pai, que era um homem justo, e fizeram sexo com ele. Então o apóstolo Pedro, ele vai recordar o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O apóstolo Pedro escreveu assim: Deus voltou ao extermínio e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para mostrar o futuro que espera os ímpios, ao passo que salvou o justo Ló. É que o Senhor sabe livrar os homens piedosos, Ló, da provação e separar os malvados, os ímpios, para castigá-los no dia do juízo. Por isso, Deus destruiu Sodoma e Gomorra e salvou Ló. O apóstolo Judas, não o Iscariote, o outro Judas, ele também escreveu: assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas foram castigadas com fogo eterno. Foram destruídas e castigadas com fogo eterno. E Judas ainda fala assim, que esses infiéis, esses pecadores infiéis, são nuvens sem água. São pessoas como se fosse uma nuvem sem água. São ondas furiosas do mar. Estrelas errantes, as quais está reservado para sempre o turbilhão das trevas. Esses ímpios que não querem se converter, não querem mudar, não querem dobrar o joelho a Jesus e a Deus, esses ímpios terão um castigo eterno, porque eles são nuvens sem água, são ondas furiosas do mar, são estrelas errantes, só sabem praticar o mal. Pois assim diz o Espírito Santo na segunda carta aos Tessalonicenses: eles serão punidos com a ruína eterna. Os ímpios que não se convertem serão punidos com a ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória dos
Queridos irmãos, mais uma vez eu clamo a vocês, a todos vocês da igreja e vocês que estão me assistindo e vão me assistir. Estamos nos finais dos tempos. Os sinais todos estão aí. Tudo está acontecendo no nosso planeta Terra. Sabemos que ao cumprir o Apocalipse de João, todas essas coisas irão acontecer e já estão acontecendo. O anticristo se manifestará, o iníquo vai demonstrar sua presença, e vai chegar uma hora que o nosso Senhor vai voltar com os seus anjos. Então, vocês que estão no erro, no pecado, com certeza não vão nem me assistir, nem me ouvir, porque vocês que são ímpios, pecadores, que não querem se converter, que só querem desejar o mal para os outros, gananciosos, só querem se prostituir, cometer adultérios, só querem idolatrar a deuses que não são deuses, vocês são infiéis a Deus. E a palavra do Senhor é muito clara: todos serão punidos com fogo eterno. Assim diz o Espírito Santo. Não haverá salvação para essas pessoas. Não haverá salvação para essas pessoas. Somente os justos, os escolhidos, os ungidos, os marcados na fronte, terão vida eterna e salvação. Então, o momento é de conversão. Convertam-se dos erros que vocês estão cometendo. Ainda tem tempo, mas ninguém sabe qual é o tempo. O tempo está acabando. Ele pode acabar da noite para o dia, e você não terá salvação. Converta dos seus erros, dos seus pecados, e volte para aquele que é digno de toda a honra, e toda a glória e todo o poder: Jesus Cristo, o Filho único de Deus. Ele tem o poder de perdoar, Ele tem o poder de batizar no Espírito Santo, colocar o Espírito Santo dentro de você. Mas para que isso aconteça, tem que haver conversão. Ninguém sem se converter irá para o céu.